Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui. Peço a você o seu like, gente, é muito importante. Deixa aqui o seu like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Vem da Argentina a informação de que o Vasco está perto de contratar um volante que já foi alvo do Palmeiras. Eu me refiro a Nelson de Ossa, colombiano de 26 anos de idade, que pertencia ao Monterrey quando o Palmeiras se interessou. Ele queria jogar na Europa e acabou comprado pelo futebol europeu. Operação de 11 milhões e meio de euros, foi o Betis quem o comprou. Primeira temporada na Espanha regular. 33 jogos e uma assistência. Foi titular em 16 partidas, reserva em 17. Confesso que tomei um baita susto quando o Germán García Grova, jornalista argentino, divulgou que o Vasco tem negociações avançadas para fechar com o De Ossa. De Ossa até outro dia não queria jogar no Brasil, queria atuar na Europa. Ele enfim consegue. E tem um número relativamente bom de partidas como titular no futebol espanhol. E aí volta para o Vasco, e aqui vem outra curiosidade. Renato Gaúcho e Vasco se acertaram para a saída do técnico exatamente pela falta de perspectiva em relação à contratação de reforços. Seria o De Ossa um reforço logo depois da saída do Renato Gaúcho, com a lembrança de que hoje ele está avaliado em pelo menos 10 milhões de euros. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Antes de gravar o vídeo, ainda mandei mensagem para um dirigente Cruz Maltino que não respondeu. Existe outra especulação envolvendo o Vasco e reforços. Diogo Leite, zagueiro português que pertence ele foi revelado no Porto, passou pelo Braga e defende o União Berlim. O problema para o Vasco é que ele também interessa ao Milan. Difícil imaginar, especialmente porque o Vasco está em mudança de dono, que possa existir alguma chance de negociação nesse momento. Novo CEO já chegou causando no Vasco da Gama. Tem o aval do dono? Vou trazer uma notícia exclusiva para você. Você não pode perder essa, ninguém sabe, mas eu vou contar para você e é agora. Vou logo abrir o vídeo com ela, porque tem outras informações, mas a exclusiva eu já abro para você, a quentinha do nosso café, do nosso Super Coffee diário. Bom, você sabia que o futuro dono da SAF do Vasco, o Marcos Lamáquia, em diversas conversas com o Pedrinho, com todo o pessoal da diretoria, e um dos assuntos tratados tem sido o CT, né, Moacir Barbosa. CT que o Vasco vai ampliar. Até aí, nenhuma novidade. Mas você sabia que o Marcos Lamáquia indagou qual seria o melhor CT, qual seria o modelo de CT que o Vasco gostaria de ter? Agora vem a notícia, torcedor. Palmeiras e Bragantino são dois modelos de CT que o Vasco tem como espelho. E aí, o Marcos Lamáquia foi procurar saber o responsável pela reforma, pela ampliação, pela construção. Quem foi o engenheiro? Mandou buscar o engenheiro. Essa é notícia exclusiva para você, torcedor do Fanático Vascaíno. O engenheiro que projetou, que ampliou o CT do Palmeiras e o do Bragantino, visitou o CT do Vasco da Gama. Azevedo, como assim? Mas o cara ainda não é dono. Mas para você ter uma ideia do apetite, da vontade que o Marcos Lamáquia está chegando nesse investimento chamado Vasco da Gama. Então, notícia exclusiva para você para começar o dia, hein, torcedor. O engenheiro responsável pelos CTs do Palmeiras e do Bragantino esteve já no CT Moacir Barbosa. Parece loucura, mas não é não. Isso é fôlego, é dar logo velocidade ao processo. O Vasco vai ampliar. O Vasco hoje utiliza 1/3 do terreno. Há 2/3 ainda, você de frente para o terreno, do lado esquerdo, há um terreno em que o Vasco tem 2/3 ainda para ampliar. Então, o Vasco irá utilizar esse espaço e vai fazê-lo. Aliás, já há conversas com o Marcos Lamáquia para o investimento na ordem de 100 milhões de reais ao longo, né, de mais de um ano de reforma e ampliação do CT do Vasco, que vai ficar realmente do tamanho que tem que ser o Vasco da Gama. Essa foi logo a primeira, hein? A exclusiva que eu trago para você aqui no nosso canal Fanático Vascaíno. Agora eu quero saber o seguinte, olha, tá vendo aqui, ó, que tá aqui o Fanático, vou sobrepor aqui. Eu estou participando da eleição do Prêmio IBEST e eu conto muito com o seu apoio. Vou fixar nos comentários o link para você ir lá e todo dia clicar
como influenciador do esporte. Se você curte o meu trabalho e gosta demais, tem uma galera muito boa ajudando, o pessoal aqui do Fanático Vascaíno já está sabendo, membros do canal, do Trem Bala, do Fanático Vascaíno, do grupo do WhatsApp VIP, todo mundo está bombando, do Cidade Jardim, do Império Vascaíno, e aqui é Vasco, todo mundo debate vascaínos, a galera do Cidade Jardim também da Liga. Muito obrigado a todos. E olha, ontem, e essa eleição a cada dia ela vai atualizando o quadro, né? Eu estava entre os 4 mais votados nas últimas 24 horas. Vamos fazer esse mutirão? Vamos dar essa moral se você gosta do meu trabalho, do Fanático Vascaíno. Dá essa moral aqui, ó. Vamos subir, vamos ser finalistas do Prêmio Best. Vai ser uma honra. Ano passado eu fui indicado, não fui à final, mas quem sabe esse ano, com seu apoio, eu não chego lá. Bom, vamos falar sobre Fred Luz. Ontem, resgataram uma entrevista do Fred Luz ao Lance, um bate-papo. O Fred Luz, até onde eu sei, eu não sei dizer se ele é corintiano ou flamenguista, mas vascaíno eu sei que ele não é. Para mim, tanto faz. Se ele for um grande profissional, importante é isso. Ele vem de uma empresa renomada, que é a Álvares e Marçal, que está fazendo a recuperação judicial do Vasco. Bom, o que significa isso, Azevedo? Significa que ele já está por dentro de tudo que está acontecendo na Vasco da Gama SAF. A Justiça entende que esse movimento não atrapalha em nada, porque é alguém de dentro do cenário que está entendendo o que está acontecendo, que vai participar do movimento, né, de sequência da Vasco da Gama SAF. Porém, ontem, essa entrevista, né, esse bate-papo bem-humorado, como queiram denominar, dado ao Lance, numa brincadeira com Paulo Ganimi, que é um vascaíno, e não sei ainda se é diretor-geral, CEO do Lance, mas ele estava no comando do Lance à época, e ele brincando, olha, pô, aproveita, tá em primeiro, porque depois já sabe quem vai ser o vice e tal. Cara, é uma brincadeira que, fora do ar, a gente brinca, a gente faz outras brincadeiras fora do ar, não sejamos hipócritas, tá? Você, torcedor, provavelmente, como brincadeira, faz até pior. Faz até pior, mas é tudo brincadeira, ok? Só que o passado dele, ligado ao Flamengo, do qual ele foi dirigente, e agora assumindo como CEO da SAF, nos remete ao passado com o Luiz Melo. Flamenguista, declarado, sócio do Flamengo, não sei se o Fred Luz é ou não, e o que ele representou, o que ele apresentou, não foi satisfatório para o Vasco da Gama. Então, assim, torcedor, pegou mal. Pegou mal, não a brincadeira, porque a brincadeira é brincadeira, né? Mas assim, um flamenguista ou um corintiano assumindo a SAF do Vasco, quando a gente já teve esse exemplo e que não deu certo, pegou mal. Azevedo, você é contra? Não, não sou contra. Você já imaginou, ou você aceitaria o Eduardo Bandeira de Melo como CEO da SAF do Vasco? Foi presidente do Flamengo. Um dos responsáveis pela alavancada do rubro-negro. Ué, por que não? Pô, mas ele ia sacanear o Vasco. Peraí, você acha que os caras que jogam no Vasco são vascaínos? Você acha que o Léo Jardim é Vasco, o Paulo Henrique é Vasco, o Puma é Vasco, o Cuesta é Vasco, tá de penteado novo o Cuesta, né? Agora vai. Robert Renan, o Piton, o Cuiabano, são profissionais, gente. Eles têm que ser cobrados, não pelo time que torce, mas pelo resultado que tem que apresentar. Se o Fred Luz não apresentar resultado, ele não pode ser cobrado porque ele é Flamengo, Corinthians ou raio que o parta. Ele tem que ser cobrado pela função que ele exerciou. O Carlos Amodeu, que foi embora, não era Vasco. E foi cobrado pelo resultado que não apresentou. Você sabia que o Vasco teve uma proposta de 70 milhões de reais para o patrocinador Master e ele não fechou, alegando que poderia ter mais? Isso me foi dito por pessoas de dentro do Vasco. Ué, o Vasco, ó, até agora não fechou o Master, deve fechar por 35, ou seja, vai pegar 6 meses pela metade. Já tinha lá atrás mais 35, rasgou, jogou no lixo e não veio patrocínio de 100, 200, 500, não veio. Então ele foi cobrado pelo resultado não apresentado. Se despediu ontem, agradeceu o Vasco, claro, tem que agradecer. O Vasco é um gigante, qualquer um que passa no Vasco tem que agradecer ter trabalhado no Vasco. Ele não era Vasco, mas ele não foi embora por não ser Vasco, ele foi embora por não ter apresentado resultado. Simples assim.
Simples assim. Aí você vai me perguntar e eu vou dar a última notícia exclusiva para você, torcedor, no nosso Café Vascaíno aqui, sempre com o apoio da ICH Seguros. ICH Seguros é a minha empresa que eu quero que você participe também. Traga a sua empresa, traga a sua família para ter a melhor cotação de seguros, com cashback logo na primeira mensalidade. É promoção para você que é um vascaíno e está acompanhando aqui o nosso canal. Ó. Aqui está o e-mail, procura o Rômulo Vale, nosso parceiro, nosso sócio aqui da empresa. Ele resolve toda a parte burocrática para você, vai deixar você na cara do gol com a melhor oportunidade. Notícia exclusiva para você agora. Marcos Lamáquia não foi consultado, mas foi informado da movimentação. Não conhecia o Fred Luz. Foi perguntar. E aí, a quem ele foi perguntar? N pessoas. Algumas da bola, outros do mercado corporativo. E com as boas informações, deixou o barco tocar. Toca aí, comanda. E isso foi feito. Então, o futuro dono deu aval para seguir. Significa que quando ele assumir, daqui a 2, 3, 4 meses, X tempo, ele vai manter o Fred Luz? Ninguém sabe. Até lá, ele, Fred Luz, terá que apresentar resultados. Senão, ó, vai passar no pescoço o cerol fininho nele. Não tem jeito. É isso. Todo mundo está com a cabeça a prêmio sempre, em qualquer profissão, em qualquer lugar. Grande abraço! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.